Eu gosto muito do LinkedIn porque ele te dá diversas oportunidades de você se posicionar de maneiras distintas. Para quem produz conteúdo, é uma maravilha. Para quem reproduz conteúdo, que é só compartilhar, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Quando você produz conteúdo, é uma excelente maneira de você dizer ao mundo aquilo que você pensa. Do mundo te perceber como uma pessoa interessante. De alguém que realmente agrega, tem algo a falar, tem algo a mostrar. Uma pessoa que tem repertório, uma pessoa que literalmente tem conteúdo. E o LinkedIn, que nasceu em 2003, lá nos Estados Unidos, e se condicionou a ser uma empresa, ou uma plataforma, melhor dizendo, B2B, ou seja, de business para business, há muito tempo começou a trabalhar um outro tipo de performance, o P2P, People to People. É uma timeline que as pessoas conversam entre si. Deixou de ser aquele currículo em vários idiomas que era muito comum nos anos 2000 e até 2010. O LinkedIn agora permite, além do tradicional artigo, que já não performa tão bem assim, o post, claro, de sempre, com texto, o post com foto, o vídeo, chegou a ter stories, mas hoje não. Agora tem enquete. Você pode colocar um PDF, uma espécie de slideshare ali para poder facilitar a tua vida. Você pode colocar link. Você tem muitas maneiras hoje de você trazer o teu conteúdo. É importante dizer que quando a gente fala de currículo, é daqui para trás, ou seja, aquilo que você fez até então. Mas isso não te leva para o próximo nível. O que te leva para a próxima empresa, para a nova parceria, para o novo emprego, o que te leva a se posicionar como um creator na carreira, é justamente esse outro lado. É aquilo que você posta. No LinkedIn, você é aquilo que você posta, que você compartilha, que você curte, que você comenta. Óbvio, é uma rede viva, igual qualquer outra rede viva. O que eu tenho para te dizer aqui é que esse capítulo, ou essa aula, vai falar justamente disso. Como é que eu consigo me destacar trabalhando diferentes formas de conteúdo? Eu não estou falando do conteúdo próprio. Por quê? Porque o conteúdo ele pode ter várias formas. Quando a gente tem uma notícia que é dada no jornal, na televisão, ela chega até a gente de diversas maneiras. Pode vir um tweet, pode vir um vídeo, pode vir uma captura de tela, não é isso? Ela vem de forma difusa, mas ela sai de forma única. Ela sai de um mesmo lugar. Assim também é o LinkedIn. Você pode pegar e transformar aquilo que você lê e recebe, mas você também pode criar maneiras diferentes de apresentar o mesmo tema, de trazer o mesmo universo. Por isso que dá para dizer que o LinkedIn hoje está entre as maiores redes de conteúdo, não vou chamar de popular, mas eu vou chamar de diverso. Porque o Twitter, ele permite isso até a página 2. Facebook um pouco mais. Instagram de jeito nenhum. Mas o LinkedIn, sim, ele permite ter um escopo um pouco mais aberto quando a gente fala em criatividade na hora de postar. E aí, pessoal, o conteúdo do LinkedIn, que é ultra compartilhado, a gente está falando de 9 bilhões de impressões por semana. Então, o conteúdo ultra compartilhado, ele está na mão de pouca gente. Eu já falei aqui no início da nossa aula, ou das nossas aulas, que a gente tem 860 milhões de usuários do LinkedIn nesse finalzinho de 2022. 60 milhões de brasileiros, 59 milhões de empresas, 128 mil instituições de ensino, 39 mil skills cadastradas. Não tem teleprompter aqui, tá? Aqui é no gogó mesmo. Então, para dizer que tudo isso, dessas 9 bilhões de impressões, elas estão concentradas nos dedos de 8 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? 8 milhões? Aliás, nem 8 milhões, 0,8 milhão. Porque se a gente está falando de 860 milhões de pessoas, 10% são 8 milhões. 0,8 milhão é 1%. Então, menos de 1 milhão de pessoas posta regularmente todos os dias. Menos de 1% dos usuários do LinkedIn compartilham posts, né, em meio a essas 9 bilhões de impressões diariamente. Embora 80%, a gente também falou disso aqui nas nossas aulas, de todo o tráfego do B2B passe pelo LinkedIn. Ou seja, se tanta coisa passa pelo LinkedIn, mas 1% posta regularmente, existe um campo enorme para você que quer se destacar, de estar e fazer a plataforma. Quem faz a plataforma é o aluno. O novo mercado não vai trazer para você oportunidades de trabalho. Quem vai criar as oportunidades é você, com base no que você está aprendendo aqui. Assim é também a rede social.
Assim é também a faculdade e até o trabalho. Então o LinkedIn, ele conduz hoje cerca de 80% do tráfego do B2B. Em algum momento, o B2B passa por lá. 98% dos profissionais de marketing utilizam o LinkedIn para trazer e para apresentar novos conteúdos, para gerar lead. Tem uma pesquisa da Ocdork que analisou 3 mil posts do LinkedIn recentemente. E ela descobriu que os posts que tiveram melhor desempenho são aqueles com os títulos que tinham entre 40 e 49 caracteres. Ou seja, para você chamar a atenção no LinkedIn, você precisa fazer isso aqui, ó. Um micro título, para que as pessoas possam desenvolver um conteúdo que não seja tão longo. As pessoas estão lendo cada vez menos. Aliás, hoje, se você me acompanhar no LinkedIn, não hoje aí, mas faz algumas semanas, eu postei justamente sobre isso. As pessoas já não leem mais. Elas batem olho na foto, te cancelam ou te celebram, curtem sem ler. Elas não leem a legenda. E no LinkedIn é a mesma coisa. Então escrever textão é importante? É, mas vai falar para um tipo de parcela. Postar vídeo também, vou falar dos vídeos que são hoje em dia a cereja do bolo do LinkedIn, mas quando a gente fala de texto, será que o texto longo ele é super lido? Será que o texto curto ele é o essencial? Será que toda foto com texto ela performa? Eu te diria que depende. Vou te responder que nem advogado. Depende. E por que depende? Você vai ter que fazer teste AB. Não dá para você fazer o mesmo conteúdo a vida toda. As pessoas enjoam. Né? Tinha uma mãe de um amigo meu que não tá mais aqui que dizia o seguinte: doce de coco é bom, mas enjoa. Então até o doce de coco que você come tanto, você enjoa. Então imagina ver a timeline da mesma pessoa com aquela mesma cara, postando as mesmas coisas durante anos. Você não aguenta. Pode ser o Brad Pitt ou o Mark Tawil, que se parecem também. Então, imagens melhoram, claro, o desempenho do post. Mas o algoritmo pode entender que para você, naquele momento, seja melhor só texto. Então, horário, tipo de post, tipo de tema, vai variar muito. Eu não posso te dizer aqui, embora eu vou te dar algumas dicas, daquilo que você vai postar. Se o teu universo é muito diferente do meu, você precisa trazer coisas que sejam interessantes para ele. E aí você precisa ir testando a tua audiência. Uma coisa que eu não faço é tiktorizar a minha audiência. Né? Além de eu não ser um exímio dançarino, eu acho que infantilizar e banalizar demais fala muito sobre você. E aí você vai ter um problema no futuro. Então a dancinha, no LinkedIn nem pensar, mas se você quiser fazer mesmo a dancinha do LinkedIn, como no TikTok, por exemplo, ou até no Instagram, eu acho que você banaliza a tua imagem profissional. Ah, mas eu trabalho em agência, sou muito engraçado. Beleza, então uma vez. Mas viver disso? Será que isso é conteúdo? Será que você vai ser chamada ou chamado para um projeto se os teus conteúdos partem disso aqui, ó? Idade, cidade, como é que é? Idade, cidade... né? Peso, música preferida, crush, ou se faz uma dancinha que você acaba assim, ó, né? Não existe isso, né? Para quem realmente quer performar em um lugar sério. Não que o TikTok não valha, evidente que vale como uma hiper rede social, é a rede social do momento, ela bomba demais, entrega tudo, entre aspas, mas é você que está fazendo a rede. O TikTok já tem um lado business bem forte para pessoas que querem se valorizar sem necessariamente dançar. Então veja que interessante. TikTorizar a tua audiência e se tiktorizar o teu conteúdo é um caminho sem volta. As pessoas vão te perceber como alguém lacônico, com pouco a entregar. Pode banalizar a tua imagem. E aí dificilmente você vai ser chamada ou chamado para um projeto. Pode ser muito legal para uma métrica de vaidade. Curtida, compartilhamento, risadinha. Mas será que eu vou contratar alguém que eu vou pagar 10, 20, 30 mil porque essa pessoa é engraçadinha? Se não for o Whindersson Nunes, acho que tem pouca chance. A boa notícia é que você do outro lado e eu aqui, a gente não precisa ser influenciador para performar no LinkedIn. Qualquer pessoa pode performar no LinkedIn. Nisso, ele tem se parecido cada vez mais com o Twitter, por exemplo, em que você vê 44 milhões de compartilhamentos de um tweet e a pessoa tem 200 seguidores. O que explica? Explica que as pessoas querem ver o conteúdo e não a pessoa. Porque senão, existem influenciadores que já banalizaram o seu conteúdo. Existem grandes influenciadores que vivem colocando vídeo que recebem no WhatsApp. E aí, como é que fica?
Como é que fica a imagem dessa pessoa? Talvez ela tenha atingido o patamar que ela não precisa mais de nada. Eu citei aqui agora há pouco o Brad Pitt. O Brad Pitt não deve estar muito preocupado, né, se ele vai estrear ou não uma outra campanha ou outro filme. Ele já atingiu um patamar. Né? Muita gente nas nossas profissões já atingiram um certo patamar que elas estão, entre aspas, acima do bem e do mal. Mas e você? E eu? Que estamos no meio do caminho. Como é que a gente faz? Vale a pena a gente bandear para um outro lado e perder oportunidades? Acho que não. Mas também vale a pena você apostar e entender que o LinkedIn, bastando ter uma boa performance e conteúdo, é uma rede que vai te valorizar. Ultimamente, e cada vez mais, o LinkedIn tem apostado muito no vídeo. É interessante porque a história do vídeo veio do Mark Zuckerberg. É ele, o presidente, meu xará. Aliás, minha mãe uma vez falou assim pra mim: por que você não cria um site tipo o Facebook? Pois é, devia ter criado. O Mark Zuckerberg, mas o dele é com K e o meu é com C, ele disse que a próxima macro tendência ou mega tendência do mundo era o vídeo. E de fato, foi assim no YouTube, claro, foi assim no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. Cada vez mais a gente vai ver o LinkedIn não ficar atrás de outras redes sociais, como já aconteceu. E as pesquisas mostram que 59% dos executivos disseram que optariam consumir em vídeo os conteúdos dos outros. Isso significa basicamente o seguinte: se você aprender a manejar vídeos, fazer uploads do seu celular, porque é possível, trazendo um bastidor, trazendo uma história, e não colocar um vídeo só de WhatsApp ou um videozinho ali meio óbvio, você vai ter mais engajamento, você vai ter um tipo de audiência que talvez é uma audiência mais fresca do que aquela audiência de 10, 20 anos atrás que curtia mais o texto, e você humaniza a tua imagem. Quando você traz um formato de texto, texto com foto, um infográfico, um PDF, por mais legal que ele seja e divertido, ele não tem algo que é o sentimento. O sentimento envolvido quando você fala, isso você pode perceber inclusive no teu áudio de WhatsApp, ele é muito diferente, mas muito, do que uma foto. Né? Quando um pai vai para frente de uma tela para falar de um filho ou de uma dificuldade que ele está passando, é uma outra história do que uma foto. Né? Essa imagem que vale 1000 palavras. A foto, ok. Eu gosto muito de postar enquete também. Eu acho que a enquete ela tem uma característica de engajamento muito legal. Né? A enquete ela te traz uma performance de engajamento e, acima de tudo, ela também traz um pulso do que está acontecendo. Cuidado com as enquetes, né? Para você não enviesar, para você ser acusado de tá faltando um tópico, ou até para você falar só para tua bolha. É legal que você traga um pouco dos dois. E cuidado também para não entrar em temas muito malas, tipo política. Mas não posso falar de política no LinkedIn? Pode. Você pode falar do que você quiser no LinkedIn, só que tem consequência. Eu gosto de postar histórias pessoais, eu gosto de postar bastidor de conquista. Bastidor. É diferente eu postar aqui um frame do curso, que eu espero que você esteja gostando e vai dar nota 5. É 5, professor, que eles dão? Nota 5? Pode dar 10, no teu caso, tá? Do que você ir lá e postar um bastidor. Pô, tô gravando aqui, nesse momento, as luzes e tal. Porque as pessoas gostam disso. Elas gostam de entender como é que é o bastidor, como é que funciona, como é que foi tua luta. Então é legal. Não é pieguice. Eu vou falar isso mais adiante. Não é pieguice, do tipo, Monteiro Lobato. Não é isso. Mas é você contar um pouco, trazer dicas de produtividade, trazer frases motivacionais que vão motivar ou motivacionar, é ótimo, né? A vida de alguém. Você divulga vaga, você divulga curso. Quer dizer, tem inúmeras coisas que você pode trazer. É claro que tem gente que se vitimiza. Eu não gosto. Pelo amor de Deus, meu Pix... Não curto. Acho que, de novo, te rotula de um jeito que vai te fechar portas depois. Eu não gosto também de selos open to work. Tem gente que usa. São selos que o LinkedIn te fornece para dizer, tô aberto a trabalhar. Mas acho que você pregar na testa desempregado ou em busca de uma oportunidade, eu não sei se do ponto de vista imagético também não te diminui. Mas é minha realidade, mas eu tenho mais... Não sei. Sinceramente, assim, poderia te dizer. Porque, de novo, nem tudo que o LinkedIn faz, na minha visão, não é maravilhoso. Ele pode ser criticado ou ele pode ser visto por algumas pessoas como uma questão assim, eu não curto, e tá tudo bem.
né? Eles vão fazer coisas que eu não curto, tá tudo bem, vão fazer coisas que eu adoro e que tem gente que não usa. Os selos, eu, Mark, não uso, e não usaria e não recomendo. Eu acho que automaticamente ele te crava ali uma tinta forte, ó, estou desempregado, e o desempregado no Brasil é que nem vice-líder, né? É que nem vice-campeão. Parece que você não faz nada da vida, quando na verdade você está ali batalhando, fazendo teus cursos, você está procurando, você não está desalentado, desanimado, entende? É muito diferente. Então, o que eu faço bastante para engajar, quando a gente fala aqui de troca, de formas de conteúdo, é também valorizar a minha audiência. É responder comentário marcando as pessoas, colocando arroba e respondendo para aquela pessoa. Me toma um tempo danado, mas eu, Mark, vejo como investimento. E quando eu paro para conversar com alguém, essas pessoas automaticamente dizem, pô, que legal, você me respondeu, isso e aquilo. Por quê? Porque ninguém gosta de falar com a parede, a menos que você faça um post sobre política, em que você tenha 400 comentários, vários hates, você vai ficar respondendo um por um. Acho que todo post merece ser pelo menos curtido. Todo comentário, pelo menos, merece ser curtido. Todo comentário merece ser lembrado que as pessoas estão também dando o tempo delas. Eu acho que isso é uma questão de educação. Valoriza a tua audiência e automaticamente você é lembrado como alguém acessível, alguém humilde o suficiente para poder lembrar de quem lembrou de você. Para finalizar, eu falaria de hashtag. Acho que as hashtags elas têm um papel importante hoje no LinkedIn. Você tem aquelas mais óbvias que são boas para o LinkedIn, tipo business, vagas, contratação. Por quê? Porque as pessoas estão atrás disso o tempo todo. Né? O LinkedIn ele tem uma base hoje enorme de pessoas que não estão trabalhando, que estão procurando ou que estão trabalhando e estão procurando sair daquele emprego e contratar. Mas você também pode colocar parceria, você também pode colocar palestra, você também pode colocar podcast, entende? Eu acho que a hashtag ela tem um lado estratégico, mas ela também tem um lado de falar. O que você não pode fazer, que é um saco, estou descansando hoje, hashtag estou, hashtag descansando, hashtag hoje. Isso não dá. Isso é infantilidade, você ficar escrevendo texto com hashtag. Mas hashtag estratégica é sempre importante. Algo também, além do que eu citei aqui, artigo, post, vídeo, enquete, entre outros, é a interação com pessoas relevantes. No LinkedIn você vai ter muita gente relevante, mas muita, algumas com selo azul, algumas top voice, mas algumas que não tem selo nenhum e continuam sendo relevantes, né, porque não tem nada a ver. E é legal você conversar com essas pessoas. Não que elas vão te responder sempre, mas se você escrever para o Bill Gates em inglês, mas eu não sei inglês, põe no Google Tradutor, pede para alguém dar uma olhada antes e manda. A pessoa fala, pô, ela conversa com Bill Gates, porque vai aparecer para a timeline de quem te segue. Isso aparece na timeline de quem te segue, né? Pedro conversou com tal pessoa. Pedro está interagindo com com o Diego, do Flamengo, que também é influenciador, né? O Marcelo, jogador que era do Real Madrid, também influenciador. Aliás, o LinkedIn abriu muito esse escopo. Influenciadores trans, negros, voltados para o meio ambiente, recortes que não são óbvios ou que não eram óbvios até bem pouco tempo atrás. E isso é muito legal, porque traz uma representatividade para o site ou para a plataforma e, além disso, você pode ter acesso a novas conversas, a outras dores, como vocês aí gostam de chamar. E, por fim, e não menos importante, valorize o ser humano. Seja humana, seja humano. Ouça, leia atentivamente ou com atenção o que as pessoas têm a escrever. As pessoas muitas vezes estão pedindo por socorro com outras palavras. Seja gentil na hora de responder. Entenda qual é o propósito daquela crítica, muitas vezes. Entenda qual é o propósito ou a motivação daquele elogio. Seja gentil com quem te pede ajuda, mesmo que você não vá ajudar. Isso é ser humano. Está faltando o ser humano, por incrível que pareça. A gente tem 7,7 bilhões de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas no LinkedIn, 60 milhões de brasileiros, mas falta humano. Então, seja humana, seja humano. Te vejo na próxima aula.